Ô, Mi, acho que dá para esperar um pouco. A gente corta o começo, não? Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Boa tarde. Olá. E aí, Doriva? E aí, Lô, de Eu boa? tava olhando a foto, eu falei, é o Doriva aqui. E, gostou do meu moletom? Aí, ó. Adorei, o estilo. Aí, ó. Ó, o meu tô de macacão novo também. Boa. Cadê? Olha só. Essa quarentena aí tá me dando um dinheiro que eu nunca pensei que eu ia ter, cara. Tô comprando várias coisas. Só no e-commerce, né? Só no e-commerce. A Trade tá bombando. Sustentando o também, microempreendedor. Eu fiz umas comprinhas aqui também. A lojinha era a Tray e o pagamento foi a Pay. Nossa, eu que peguei uma promoção na Netshoes, comprei um jaco que tava em torno de R$350, paguei 120. Eu fiquei muito feliz, aqueles jacos da NBA, que é para aqueles frio intenso. Nossa. Tava com várias promoções, eu comprei várias coisas também. Não deveria, mas comprei. E vocês estão bem? Bem, você? Graças a Deus, tudo certo. Olá, gente, tudo bem? Uau, Doriva aqui, meu Deus! Nossa, gente, que surpresa é essa? Todo mundo falando isso. E é um sucesso. E aí, ó lá, ó, mais um aí, ó. Eu acho que fica aí o feedback, né, Doriva? Vou participar mais, gente, pode deixar. Pode vir mais vezes, tá, Doriva? Agora você já tá na nossa lista. Pode deixar. Nossa, gente, até parece que eu não participo de nada. Gente, vamos esperar mais uns 2 minutinhos, tá? Só para o pessoal ir entrando. Vamos. E aí, Elô? E aí, Bruno, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Que bom te ver aqui. E aí, Brunão? Ó, Doriva. De boa? Bem, e você? Olha o Bruno, gente. E aí, Bruno? Olha lá. Tudo bem? Já tá na lista também. Eu anoto, tá? Todos os nomes das pessoas novas, pra depois eu cobrar elas. Novas? É isso. O que a Vi quis dizer, novas no comitê, Bruno. Novas na roda de conversa. Entendi, Bruno, eu não. falei novas no comitê e na roda de conversa. Mas eu participei, eu participei na outra já. Boa tarde. Ah, tá. Olá, boa tarde. Gente, passa muito rápido o tempo. Eu tava pensando Desculpa, Mai. Melissa, gatíssima. Cheguei. Cadê você, Amanda? Não tô te vendo. Eu já tô me preparando pro Santo Sábado do Senhor daqui a pouco. Bom, gente, deu 5 minutinhos. Vamos começando aqui, eu vou compartilhar a tela. E aí, eu vou pedir para que fiquem mutados, tá? E aí, se tiverem alguma dúvida, pode desmutar, conversar com a gente. É uma roda de conversa, mas só para não ter barulhos alheios. Eu aqui vou competir com uma obra, então quando tiver umas marteladas eu vou falar mais alto. Mas fiquem à vontade para discutir, tirar dúvidas, tá bom? Vou compartilhar aqui.
Eu acho que eu vou ter que deixar meu microfone ligado, porque eu não sei desbloquear o microfone na hora que eu for falar. Então, peraí, compartilhar de novo. Elô, você apertando o espaço desmuta o microfone. Ah, Você segura o espaço, fala e aí solta e ele muta de novo. boa, Bia. Vamos lá de novo. Kenneth, quer começar? Bora lá. Olá, pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Kenneth, sou do time de DO, né, do RH. Estou aqui um dos líderes, né, da frente de cultura e origem, aqui da Local Web. Comigo tem a Elo Chaves e a Paula Daniel. Nós três, durante nossos bate-papos, a gente desenvolve ações internas para promover a diversidade, trazendo como tema a cultura e a origem. Tá? Então vamos entender, antes de tudo, porque tem pessoas novas, entender o que é cultura e o que é a origem. Tá? Então cultura é todo complexo que inclui conhecimento, arte, as crenças, as leis, a moral, os costumes, os hábitos do ser humano em família e em sociedade. Então refere muito àquele público, as formas que aquela cultura, que aquele povo, na verdade, eles disseminam o conhecimento, da forma que eles se expressam. Então, tudo isso envolve a cultura. Quando a gente está falando de origem, a gente está falando de local de nascimento. Tá? Então, vem de orígono, que significa local onde nasce, o sangue, a família, a raça, tudo voltada para onde a pessoa vem, da onde ela vem. Tá? Então, vamos falar um pouco sobre os dados do mercado. O que a gente tem no mercado. Depois eu vou falar um pouquinho o que a gente tem na Local Web. Então, aqui, por que discutir questões de raça, né, de cultura e de origem dentro de uma empresa? Justamente por conta desses recortes que a gente vai fazer durante a apresentação. Né? Então, quando a gente pega no mercado a questão de distribuição de renda, pessoas brancas, elas ganham quase o dobro de uma pessoa não branca. Tá? Então, ele considerando pessoas pardas e pretas. Então, enquanto uma pessoa branca recebe em torno de R$3.000, uma pessoa parda ou branca recebe em torno de R$1.500 no mercado. Isso tudo dado do IBGE. Quando a gente está falando de distribuição de renda, quando a gente vê abaixo da linha da pobreza, quase 33% das pessoas pretas e pardas representam esse número, e pessoas brancas 15%. Quando a gente está falando de mercado de trabalho, taxa de desocupação, enquanto 9,5% das pessoas são brancas e 14,10% são pessoas pretas ou pardas. Quando a gente fala em cargos gerenciais, 68%, quase 69%, são representados por pessoas brancas e 29,90% pessoas pardas ou pretas. Aqui é um dado também que é muito relevante e que chama muita atenção também. Dentro desse dado a gente percebe que não somente a questão a sua raça, né, mas também a sua questão de gênero. Ele influencia muito quando a gente está falando ali de percentual de remuneração. Então, enquanto um homem branco recebe R$1.000, uma mulher branca ela recebe R$758 referente a esses R$1.000. Tá? Então, aqui o gênero feminino ainda, por mais que a gente tenha muitos dados que mostra dentro da sociedade que a mulher ela está inferior, mas quando ela é branca, ela recebe ainda mais que um homem preto e que uma mulher preta. Tá? Então, esse dado ele mostra alguns parâmetros que também são muito interessantes de analisar quando a gente pega esses dados do IBGE. Tá? E no slide seguinte, nesse aqui, a gente vai falar como surge o preconceito, tá? Pela cultura e pela origem do outro. Então, como surge isso?
Então, a partir do preconceito religioso, a partir do momento que a gente não respeita as religiões de matriz africana, as outras religiões que têm como as pessoas pretas, as pessoas que desenvolveram aquela cultura, tá? Então, também envolve muita questão de mistificação, enfim. Isso também envolve o preconceito, tá? Não somente de um povo preto, mas também de toda a significância daquela religião para um público. Então, a partir do momento que a gente não reconhece que aquela religião também faz parte de uma cultura, a gente, acerca dessa informação, a gente começa a criar nossos pré-conceitos. Isso também entra no preconceito religioso, cultural, tá? Racial, socioeconômico e de gênero, né? A mulher negra também, ela, como vocês viram agora há pouco, ela sempre está no final da distribuição de renda, quando a gente está falando de questão de gênero. E como esses preconceitos estão hoje? Hoje a gente tem diversas palavras racistas no nosso vocabulário. Isso faz com que o preconceito e com o racismo ele se permaneça na nossa sociedade. Por mais que a gente viva uma, entre aspas, abolição, né, há mais de 188 anos, 188 anos, desde 1888, na verdade, a gente ainda tem as amarras de tudo isso, tá? E como isso se dá hoje? Através do mercado de trabalho, né, onde as pessoas pretas e pardas elas estão menos inseridas. Então, quando a gente pega a questão de desemprego, também é um público que está muito mais enraizado nessa questão de desemprego, condições sociais, enfim, e muitos outros temas. E a Elo vai dar para aparecer para vocês com relação à questão de não ser racista, né? E como ela vai trazer algumas falas aí de uma pessoa e que são muito importantes para que a gente tenha enraizado, tá? Que a gente aprenda com essas lições para que a gente não reproduza essas práticas racistas. Vai falar eu e o moço da construção, então vamos ver quem fala mais alto aí, que faz mais barulho. Mas a ideia aqui é trazer 6 dicas de como ser antirracista. As falas que eu vou trazer não são minhas, nem do Kenneth, nem da Paulinha, é do Levi Kaique. Eu conheci ele nesse movimento todo que está acontecendo na internet, que, claro, vocês devem estar acompanhando também. Ele é criador de conteúdo de diversos sites, colunista, apresentador. Ele é, assim, sem palavras, tem uma carreira super incrível e sites que agregam muito sobre a cultura negra. Então, por isso, sempre que vocês forem trazer, primeiro ponto, algum dado, algum material de uma pessoa negra, levantem essa pessoa também, tá? Então, informe quem é essa pessoa, de onde vocês tiraram esses dados, porque é muito importante a gente levantar pessoas negras na sociedade. Então, o primeiro ponto é reconhecer o preconceito. Todo mundo aqui é preconceituoso, ponto. Eu estou afirmando isso, tá? Com algum tipo de coisa específica, não necessariamente estou falando aqui de pessoas negras, tá? Mas a gente geralmente sempre é preconceituoso com algum aspecto, enfim, que pode surgir. Então, o primeiro passo é reconhecer esse preconceito, reconhecer que a gente precisa mudar isso. Isso causa um desconforto porque a gente, né, não sabe como lidar, a gente fica, meu Deus, eu sou preconceituoso mesmo. É a mesma coisa da inveja, né, quando a gente sente inveja de alguém. É assumir que você está invejando aquilo e trabalhar. Nossa, mas o que me causa isso, né? E como que eu posso fazer para desfazer, né, esse ponto? Então, a primeira coisa, não se vitimize. Ai, minha luz aqui. Não se vitimize sobre isso e reconheça e estude sobre. É muito importante que a gente saia dessa zona de conforto. Eu acho que reconhecer é o primeiro passo e um dos mais importantes também para que já saia na frente. Segundo é pesquisar. Então, não espere que pessoas negras lhe falem sobre racismo, tá? É o que a gente estava falando hoje cedo, acho que foi a semana que a gente mais teve reunião sobre cultura e origem. E assim, todas elas a gente fala, né? Não é porque eu sou preto que eu preciso falar sobre racismo ou que eu preciso estar num grupo de inclusão e diversidade. Muito pelo contrário. A pessoa vai estar lá se ela quiser estar lá. Nenhum preto é obrigado a falar sobre isso.
Eu, o Kenneth, a Paulinha, a gente fala porque a gente tem um propósito aí na Local Web de vida, de falar sobre o assunto. A gente acredita que é super importante compartilhar o pouco que a gente sabe ainda, mas tem pessoas que sabem e tudo bem não compartilhar. Então, não espere que essas pessoas falem com vocês sobre isso. E antes de entrar em qualquer debate, leia sobre o assunto, pesquise na internet. A gente sempre foi educado aí em escola a não ouvir muito sobre a história de pessoas negras, sobre a escravidão. A gente sabe mais sobre a Segunda Guerra, sobre essas guerras fora, mas é pouco sobre a história até mesmo do Brasil. Então, pesquise. Ela é importante não só para a gente como negro, mas para toda a sociedade. Escute de evasão, a voz negra. Então, dê espaço para essas pessoas falarem quando elas estiverem numa reunião de trabalho, quando elas estiverem te fazendo uma proposta. E falando sobre a história também, quando elas quiserem compartilhar. Algumas vivências, só o negro pode falar para vocês o que viveu. Então, por exemplo, eu posso contar aqui para vocês casos de racismo que eu já passei, foram poucos, porque né, ainda assim me considero uma privilegiada nessa questão, mas só eu vou saber o que é o racismo. Outras pessoas podem virar para mim e falar, mas você tem certeza que é? Mas você não está extrapolando? Não foi uma situação assim à parte? E não, quem é preto sente na pele, gente, o que é racismo. Então, escute, dê a voz para essas pessoas. Não julgue a nossa história, isso vai muito também com outro ponto, foram anos e anos de escravidão. É comum que as pessoas negras, ainda mais nesse momento, estejam super revoltadas com o que está acontecendo. Eu acho que não só pessoas negras, pessoas que são aliadas e se sensibilizam com a causa. Tem que se colocar no lugar. Imagina o tanto de pessoa negra nessa quarentena e fora dela também, né, que já sofreu tudo que essas pessoas vêm sofrendo aí. E a maioria são homens, né? Homens, crianças, meninos. Então, assim, olhando para aquele gráfico que o Kenneth trouxe, mostra muito do que está acontecendo na realidade. E é comum a gente se revoltar, é comum a gente se levantar. E a gente quer mudar esse cenário, porque com certeza eu quero ser mãe um dia e não quero que o meu filho passe pelo mesmo que eu passei. Então, não julgue a história como um todo, né? E, de novo, antes de entrar numa discussão com o negro sobre o assunto, leia, pesquise, não fale o que não sabe. Racionalize as questões, entenda que a raça ela vem em primeiro lugar antes de tudo. Então, é muito do que o Kenneth trouxe ali de alguns pontos também que geram esse preconceito, né? Quando a gente fala de feminismo, por exemplo, as meninas aí têm o comitê de mulheres, né? Elas falam muito sobre isso e elas trazem também o corte racial de mulheres negras, porque o feminismo para a mulher negra é diferente do feminismo completo como um todo. Assim como as questões LGBT também, não é meu lugar de fala, né? Mas é diferente quando você faz o corte, quando você fala de um homem gay negro, ou de um homem gay indígena, enfim, de várias origens. Esse corte racial existe, então é importante que vocês saibam também, tá? E você que é gestor, que está aqui, você que faz evento, você que contrata, você que é de algum time de tecnologia ou de algum time que não tem essas maiorias, que pretos e todas essas culturas e dessas frentes que a gente fala são maiorias aqui no Brasil, questione seu gestor do porquê que não tem pessoas negras no seu time, do porquê que não tem pessoas negras na empresa. O corte da Local Web, ele é baixo, tá, em relação a isso. A gente tem uma gestora mulher negra, e a gente tem poucos negros também. Quem quiser um pouco desses dados pode falar comigo, com o Kenneth, com a Paulinha, que a gente mostra também esse recorte com base no GH. Questione, por que não tem? Por que a gente não contrata uma pessoa indígena? Por que a gente não contrata uma pessoa LGBT? Por que a gente não tem mulheres no nosso time? Então, sempre questione isso. Você que faz evento, traga uma pessoa negra para palestrar no seu evento. Pague essa pessoa por isso. Muitas palestras que eu estou acompanhando, existem pessoas negras que não são pagas para falar em palestra nenhuma. Ou tem algum benefício com viagem, ou tem, estadia paga, mas não tem o seu trabalho pago ali. Vamos levantar essas pessoas. Elas também precisam ser ouvidas. Dar voz não é dar espaço para elas, nas redes sociais, o que muitas empresas fazem, para que elas contem um pouco sobre o que é racismo. É muito além disso, tá? Então, tentem mudar o ambiente também, se questionem do porquê. E você que tem esse privilégio de mudar esse cenário, use esse cenário para contratar essa pessoa.
A importância disso para a gente no ambiente de trabalho, ela é alta, né? Então, assim, considerando não só a frente de cultura e origem, mas de todas as frentes que a gente fala, aumenta muito a criatividade no ambiente de trabalho, porque você está lidando com pessoas que pensam diferente e que podem contribuir de várias formas para a mesma causa. Reduz conflitos, porque você não está ali pensando da mesma forma que todo mundo, né? E gera uma diversidade imensa. Reduz turnover, porque, consequentemente, você estimula um ambiente super agradável para essa pessoa ficar na empresa, como ela se sente, de forma que ela se sinta acolhida e que se sinta em casa mesmo, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Agora em casa, mas trabalhando. E melhora a imagem da empresa, né? Que é o último que a gente tem que pensar ali. A Localweb desde sempre já é conhecida como uma empresa diversa. Poxa, que legal. Mas vamos incluir isso em números também, porque quando a gente mostra isso, não é o que a gente fala, né? De esporadicamente que, nossa, somos super diversos, temos diversas culturas. Então, a nossa proposta aqui é aumentar um pouco isso. Temos um e-book, é hora que eu, Kenneth e a Paulinha, a gente bate palma, porque o Kenneth criou um material super incrível que traz um pouco sobre essas falas racistas que a gente tem no dia a dia e a gente não acaba percebendo. Mas como aí que todo mundo está falando é criado mudo, mas a gente separou 24 termos que as pessoas falam e acabam não percebendo, ou que está no cotidiano. E esse e-book serve justamente para que vocês leiam, absorvam essas informações, compartilhem com amigos. A gente vai compartilhar esse e-book com vocês assim que sair daqui da reunião. Ele é um filho nosso que foi gerado aí no meio dessa loucura. Já estava previsto antes, tá, gente? A gente criar isso e compartilhar com vocês, porque a gente teve uma roda de conversa no ano passado que foi super enriquecedora para a gente falar um pouco sobre esses termos e ouvir a história das pessoas. Então, compartilhem, tá? Quando a gente mandar. Tá super lindo. Não foi porque a gente fez, não. E fica a dica. Separamos 15 livros brasileiros sobre raça e racismo para vocês mergulharem aí. Isso aqui é de um site também que fala muito sobre cultura negra. E 5 documentários sobre racismo, tá? Não tá no nosso blog, estão em sites externos, que a gente pegou de dica. Então, fica aí a dica para vocês estudarem, se informarem sobre o assunto, entenderem, né, a origem de toda essa causa do que está acontecendo hoje no mundo. E obrigada. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação. Fica aí alguns belos minutos, meia hora, para a gente discutir sobre tudo isso que foi conversado. E caso alguém queira compartilhar também algum ponto de vista, fique à vontade, tá? Elo, eu também acho legal a gente destacar das nossas vitórias dessa semana, que foi uma semana muito intensa, para eles saberem também, né, de como está sendo desenvolvido todo o trabalho, de como a gente atuou durante essa semana. Foi uma semana bastante intensa para a gente de cultura e origem, né? Então, o que você acha? Vamos começar aí falando um pouquinho das nossas pequenas vitórias, que são motivos para a gente se orgulhar e falar que o comitê está cada vez ganhando mais força, não somente internamente, né, aqui da empresa, mas também está indo para fora. O pessoal de mídias sociais nos procurou, né? Na segunda-feira começou uma movimentação muito grande em relação a tudo que estava acontecendo no mundo. E aí, para ter justamente esse local de fala, né? Porque nós de cultura e origem a gente atua justamente para falar sobre esse assunto na empresa. E aí a gente conversou muito sobre como levar isso externamente, né? E compartilhando com vocês, a nossa preocupação primeiro a gente precisa arrumar nossa casinha, porque ainda tem muitos pontos para serem melhorados. A gente tem baixa porcentagem de pessoas negras na empresa, então, assim, antes de levantar qualquer bandeira, a gente precisa arrumar aqui, porque lá fora a gente apanha e a gente é questionado por isso. Só que com tudo que está acontecendo, a gente também não poderia se calar, né? Então, a gente fez 3 dicas de como ser antirracista e apoiar também os negros nesse momento, né? Então, se você tem uma pessoa negra na sua família, você já perguntou para ela como ela está se sentindo nesse período? Meu amigo me fez essa pergunta na segunda-feira mesmo, que estava acontecendo tudo isso, e a gente ia ter essa conversa com mídias sociais. E eu pude perceber o quanto foi importante para mim ouvir dele e perguntar se eu estava bem.
começou a cair minha ficha de tudo que estava acontecendo. Eu comecei a estudar um pouco mais sobre também, entender que não foi só por um caso, que foi por vários outros. E isso me deixou muito motivada. Gente, eu acho que foi o dia que eu mais chorei, assim, nessa quarentena, que eu fiquei mal. Porque realmente quem sente na pele isso sabe o quanto é difícil você ser julgado por uma cor, sabe? E por toda uma história que dificilmente, e eu acho que ainda vai demorar um pouco essa luta, mas que bom que tanta coisa está se levantando para que seja quebrada, né? E a gente conseguiu fazer com que a gente levasse um pouquinho do nosso comitê também para fora. Então a gente viu muita gente apoiando externa, gente com dúvidas também, então a gente foi lá e ajudou o pessoal a solucionar. E o mais legal de tudo é que eles deram essa abertura para a gente responder e para a gente ter esse local de fala. E assim, não é sobre nós negros falarmos sobre racismo, é os brancos também falarem sobre isso. A maioria de influenciadores, de empresas, tem a gestão de pessoas brancas. Então é importante que vocês usem esse espaço também para compartilhar na rede de vocês esse post da Local Web ou qualquer outra mensagem, para que cheguem outras pessoas também e plantem a sementinha para essa pessoa refletir. Lógico que todo esse movimento não vai mudar o mundo todo de uma hora para outra. Ainda tem muita coisa racista acontecendo. Todo dia eu abro e é o que eu postei ontem. O negro não tem um minuto de paz, porque sempre aparece alguma coisa, alguma fala sem embasamento nenhum. Então, para a gente ter essa exposição da nossa marca e eles reconhecerem o nosso trabalho, foi muito positivo. Como o Kenneth falou, a gente não teve só essa conquista, teve várias, porque a gente conversou muito essa semana, a gente planejou um treinamento super incrível para vocês também, que já estava no nosso escopo. Na nossa linha já estava também um Locatalks para esse mês, sobre cultura e origem, antes mesmo de tudo acontecer, e a gente falou, pô, que sintonia legal, né? Entre aspas, né? Mas que pena que precisou tudo isso acontecer para que tivesse voz. E fica aqui até meu recado em relação a outras frentes, né, que representam. Desculpa, até me emociono. Mas não esperem que outros casos como esse aconteçam, para que a gente se posicione, para que nós, colaboradores, falamos nas nossas redes sociais. A gente precisa falar. A gente precisa trazer mais essas pessoas aqui. Eu não quero que o LGBT morra para que depois a gente fique publicando, para que a gente fique falando e fique enaltecendo esse assunto. Vamos fazer isso antes desse movimento acontecer. Vamos ser o pioneiro disso, sabe? Gestores que estão aqui, a mesma coisa. Levantem essa bandeira com as suas equipes, peçam ajuda para as pessoas que estão aqui nesse comitê, que estão super dispostas a ajudarem. Isso é fato. Todo mundo aqui trabalha pra caramba. Tem muita coisa para entregar. Eu vi a Isa aqui com a tela ligada, eu vou citar ela como exemplo, porque mãe faz mais de 1000 calls por dia e participa do nosso comitê e está na linha de frente e sempre ajuda e faz trabalhos extras com conversa com meninas quando a gente precisa. Então, assim, a gente se desdobra também para saber sobre o assunto. Eu tô aprendendo, gente. Eu ainda, assim, eu me descobri como uma pessoa negra há pouco tempo atrás. Então, assim, não foi desde que eu nasci. Também existe esse processo. Só a mensagem que eu digo para vocês é não esperem algo muito grande acontecer e de ruim com essas culturas, com todas essas frentes, para que a gente mude esse cenário. Acho que é isso. Oi, gente. Bom, eu sou, para quem não me conhece aí, eu sou a Ariane, sou responsável pelas redes sociais da Local Web e queria aproveitar para agradecer vocês por essa força aí nesse momento que a gente sentiu a necessidade realmente de se posicionar e queria aproveitar para deixar claro para todo mundo de que a gente não pretende parar de falar, que não vai ser só quando algo acontecer. A gente já está tomando aí algumas iniciativas para que a gente continue falando, continue comentando sobre todas as frentes, né? Em breve aí eu vou conversar com os responsáveis pelas frentes e tal, para ver o que é possível a gente fazer. E assim como a Elô falou, de fato a gente sabe que a gente tem um teto de vidro aí, que nem sempre dá para a gente
se posicionar sobre certos assuntos e tal, mas a gente sabe que a gente está plantando uma semente. Só o fato da gente ter isso aqui já mostra que a gente está se importando, que não é uma empresa que não está preocupada em mudar, em evoluir. Então, assim, queria deixar super aberto para todo mundo para me procurar. Eu, o Thiago Campos, então, Ariane Reis, Thiago Campos, ou todo o time de marketing institucional, caso vocês sintam necessidade ou vocês identifiquem alguma oportunidade para que a gente possa subir alguma informação. Inclusive, eu até já anotei aqui algumas coisas para a gente divulgar livros, para a gente divulgar algumas frases que são racistas, enfim. E aos poucos a gente ir construindo, não só mostrando que a gente se importa, mas tentando fazer com que as pessoas que seguem a gente também aprendam, assim como a gente está aprendendo, né? Então, fica aqui aberto para todo mundo, quem quiser pode me procurar, pode procurar o time de marketing e vamos botar para fora, sim, vamos fazer acontecer. E parabéns aí para todo mundo que está participando, fazendo o comitê acontecer. Fiquei muito feliz com a ajuda de vocês aí para a gente conseguir fazer. E eu acho que o mais interessante é que a gente levou isso para cima, né? Porque, assim, a gente, né, quando a gente faz certos tipos de posts, a gente tem que levar para a diretoria, a gente tem que levar para aprovação. E a gente ficou pensando, né? Putz, vamos tentar fazer algo e vamos torcer para que seja aprovado. E eu acho que isso mostra que a mentalidade da empresa está mudando, a gente está evoluindo. Então, é super legal. Obrigada e parabéns, gente. Eu queria falar uma coisa também para todo mundo. Eu sou Melissa, tá? A gente sou do RH também, junto pelo Kennedy. E uma coisa que ela falou que é o movimento, né? Vamos tentar fazer com que as pessoas entendam que isso é um movimento e não um protesto, porque quando a gente protesta, a gente briga por isso. Nós não queremos brigar, a gente quer desconcertar um pensamento de alguém que é preconceituoso, em todas as partes, racista, homofóbico. Então, vamos tentar transmitir isso de uma forma positiva para as outras pessoas, né? E fazer com que elas entendam que você não pode ser julgado pela sua cor, ou pelo sexo que você, ou pela religião que você frequenta, e tentar ao máximo convencer elas sem fazer com que isso se torne algo agressivo demais, né? Acho que agora, pessoal, dá pra gente mostrar para vocês, né, o nosso, que a gente chama de nosso filho, né, Lu? Um pouco do nosso material que a gente construiu. Peraí, né? deixa eu colocar ele aqui. Que a gente construiu e é um material que vai estar disponível para vocês e espero que todo mundo possa consumi-lo, distribuir, passar para os amigos, para que todo mundo se alinhe, né, realmente do que o que a gente tem hoje de herança de tudo isso e como a gente pode consertar isso no nosso dia a dia. Então esse material ele serve como um guia para vocês. Então tem alguns termos, inclusive, que eu já vi como processo da Local Web. Então, por exemplo, lá tem blacklist, né? Então lá a gente vai discorrer sobre o tema, falar o que é Kennedy, eu vou compartilhar aqui e você vai comentando, tá? Tá bom. E o que significa isso? E a gente começar a pensar de uma forma diferente, tá? Então, na nossa fala, com a nossa família, com os nossos amigos, e levar isso não somente para vocês, compartilhar isso também, tá? Aí aqui é um pouquinho, né? A gente fala um pouquinho sobre como surgem, né, as palavras racistas, expressões, a gente dá um contexto histórico, e aqui a gente tem alguns termos, tá? Então a gente tem aí do número 1 até o número 24 de termos que a gente ouve todos os dias. Tá? Então aí tem serviço de preto, a coisa tá preta, mercado negro, magia negra, ovelha negra. A gente vai trazendo tudo isso, denegrir, inveja branca, a cor do pecado, mulata, morena, negra de beleza exótica ou de traços finos, não sou tuas negas, nossa, daí já ouvi milhares de vezes, cabelo ruim, cabelo duro, nasceu com o pé na cozinha, barriga suja, peito nas coxas, daí a gente ouve praticamente todo dia, né? Lista negra, blacklist, criado mudo, doméstica,
Então, aí a gente traz, né, diversos termos e palavras que precisam sair do nosso vocabulário, tá? Então, eu já estou, inclusive, pensando no segundo volume desse material. Eu já estou começando a fazer novas pesquisas acerca disso, para que a gente sempre atualize, porque eu já recebi outras palavras, né, de termos que vão estar nesses novos volumes, que a gente vai fazer sempre uma pesquisa sempre bem aprofundada para trazer um material de qualidade para todo mundo. E aí a gente também já está produzindo outras coisas, né, Lu, aí, que vai ficar mais para frente, vocês vão saber. E a gente vai compartilhando com vocês todo esse conhecimento e todo esse material que a gente desenvolve na nossa frente. Nosso filho está aí para que vocês tenham contato também sobre o assunto. E fiquem à vontade, usem esse espaço para compartilhar também o que vocês acham, o que, enfim, a gente poderia fazer, que assuntos que a gente poderia trazer. A gente falou muito hoje sobre genótipo e fenótipos, é um termo que eu conhecia, é novo para mim, o Kenneth e a Paulinha já conheciam, mas se vocês acham válido trazer, que é como a pessoa se reconhece, se eu estiver falando errado, por favor, me corrija, é como a pessoa se reconhece e como ela muda também esses estereótipos. É isso, Kenneth? Me corrija, por favor. Fenótipo, ele fala mais com relação ao que está visível, né, da pessoa, né, e como a gente pode discorrer acerca disso no quesito quando as pessoas falam, esse é meu local de fala. Mas será que é mesmo? Você já parou para pensar nos seus fenótipos? Nos seus genótipos? Aí as pessoas entram numa outra questão, que é o genótipo, né, que envolve questão de genes. É um material que ele é meio complicado de explicar, mas a gente está vendo uma forma de desenvolver algo que fique didático e simples para todo mundo entender. Tá? Então, isso também vai fazer muito sentido para pessoas que têm aí pais, mães negras, mas o fenótipo dela, ela é uma pessoa branca, e como ela pode se reconhecer a partir disso. Tá? Então, esse é um tema bem interessante, que eu já estou pensando também, já estou pesquisando, e que isso vai desmistificar muita coisa para todo mundo. Vai fazer muito sentido. É um material super rico e que vai fazer total diferença na vida de todo mundo quando vocês verem o material finalizado. Vão ter uma imersão um pouco melhor do que como eu posso me considerar a partir disso. Então, em breve, vocês recebem algum comunicado sobre. Volume 2 do Volume 2 do nosso filho. Alguém tem algo para compartilhar, de comentário? Temos ainda 20 minutos, gente. Dicas do que a gente pode fazer. Eu tenho um convite, tá? A gente está precisando de embaixadores para nossa frente. Pessoas que têm local de fala para falar sobre pessoas negras, orientais, imigrantes, emigrantes, refugiados. Precisamos de vocês que têm alguma cultura diferente. Precisamos de vocês para ter um braço aí maior no nosso time de cultura e origem. A gente está recrutando aí nesse processo. Quem se inscreveu da última vez, aguarde, entraremos em contato com vocês. Que a gente está esperando esse tempo aí para pegar mais gente. E aliado, né? Que é você que a gente fala que não tem local de fala, mas que quer ajudar a causa e se sensibiliza com a causa. A gente precisa também da ajuda de vocês para fazer eventos, para ajudar a gente com materiais. Todas essas pessoas passarão por um treinamento super exclusivo com a gente, receberão materiais exclusivos também, estarão no nosso dia a dia sobre inclusão e diversidade. E, claro, vocês vão perceber muito que vocês vão se sensibilizar bem mais no trabalho de vocês na hora que for fazer algum produto para uma pessoa com deficiência, para uma mulher, para uma pessoa negra. Isso eu não falo só de acessibilidade, mas linguagem também. Então, assim, temos muito que aprender aí nesse meio tempo. Quem quiser, fale comigo, Paulinha ou Kenneth, tá bom? Que a gente manda o link para vocês. Boa, Elô. Pessoal, e só reiterando um pouco o que o pessoal já falou, a Elô trouxe muito bem, e a gente falou um pouco no nosso último encontro, tudo que a gente traz é para reconhecer
que existe. Então, sempre que a gente for se posicionar, for discutir, debater o assunto, né, é importante a gente entender o contexto, é importante a gente reconhecer o limite do outro para respeitar. E o mais importante mesmo é trazer a consciência, né? Então, conscientizar é o mais importante, porque, igual a Mel trouxe muito bem aí, a gente não quer lutar, a gente quer transformar. E para transformar, a gente tem que, às vezes, desconstruir. E, Elô, queria aproveitar, então, 2 minutinhos só para a gente fazer um teste com o pessoal. Pode? Pode. Opa, então vamos lá. Tá travando aqui um pouco. Gente, vamos fazer um teste rapidinho, tá? Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? Calma que não é nenhuma magia, fica tranquilo. Vamos fechar os olhos. Daí eu vou dar 3 elementos e vocês vão pensar nesses elementos, tá bom? Vamos lá então, todo mundo. O primeiro elemento é um príncipe encantado. Beleza? Bora para o segundo elemento. Então guarda aí o príncipe encantado. O segundo é uma fada. Beleza? Vamos pro terceiro aí. O terceiro vai ser um anjinho. Anjinho, tá bom? Beleza. Vamos lá. Todo mundo pensou nesses 3 elementos? Deixa eu ver se eu compartilho minha tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. 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 Veio alguma coisa parecida com isso aí, pessoal? Sim. Sim. Só o cabelinho da fada que eu pensei preto, né? Eu também. Mas veio Meu o príncipe encantado. É mais bonito que esse, mas é branco. Só o príncipe que não, viu? Esse príncipe aí, ó. Só a fada que eu achei. É a famosa representatividade, né? Só a fada que veio parecida, mas o resto não. Boa. Mas assim, por que é essa brincadeira, esse exercício, né? É só para mostrar que nós estamos programados, né? É o que sempre foi apresentado e depende da gente mudar isso, naquilo que a gente conseguir, de pouquinho em pouquinho, né? Transformando internamente, transformando externamente, nós, pretos, pardos, nos reconhecendo dessa forma, né? A gente até trouxe muito e começou a discutir muito de fenótipo e genótipo, porque a gente fica impressionado nas pesquisas, né? O quanto tem de preto e pardo, o quanto tem de pardo, o branco que queria se reconhecer pardo, mas a sociedade não deixa, mas ele olha para a mãe dele, é uma preta, olha para o pai dele, é um alemão, ele é um branco, mas ele tem alma, né? E cultura dos pretos, porque ele tem primos, ele tem avós, né? E o mesmo contrário, eu vou me reconhecer como... E também acontece o que a gente estava discutindo muito de, eu me reconheço por preto, por conveniência, por conseguir uma cota, enfim. Era mais essa brincadeira que eu queria trazer para a gente ter consciência de quanto nós somos programados e também ter consciência de que a gente pode mudar isso, entendeu? Então vem para o comitê, galera, venha! Exato, e quanto mais a gente levantar pessoas pretas e for natural ter essa convivência no nosso dia a dia, isso vai mudar também. É que nem eu tava vendo um vídeo uma live da Maria Rita com um cara que eu conheci esses dias, que é o AD Júnior. E aí eles estavam conversando e aí a Maria Rita comentou que a filha dela estava assistindo o Maluco no Pedaço e ela assiste em inglês, ela falou que a menina não entende nada de inglês, mas ri do mesmo jeito. E aí ela perguntou para a mãe, acho que ela tinha 5, 6 anos, perguntou para a mãe por que naquela casa e eles só tinham amigos marrons, porque ela não sabia falar a palavra preto, né? Ela não, é uma criança, ainda não tem essa... E aí ela falou, é normal, a gente aqui, tipo, não é branco e tem, né, e tem pessoas brancas na nossa casa, a família deles e a cultura deles tem pessoas negras, mas é normal, tem casas que tem os dois, tem casa que tem um só, e tá tudo bem. E assim, eu não tinha parado para pensar nisso, que quando eu assisto alguns seriados e a maioria dos que eu gosto tem pessoas negras,
eu fico assim, eu acho super natural, porque é onde eu cresci, né? É a minha casa, mas para algumas pessoas, tipo, não. E a minha prima, por exemplo, ela é branca e ela se reconhece como branca. E aí, pra gente, tipo, não foi um choque ela tá lá, porque desde sempre a gente foi criado e respeitado sempre da mesma forma. Lógico, depois que a gente cresce e vê tudo isso, mas eu achei legal trazer essa reflexão de que a criança, ela não nasce racista, né? É a sociedade que coloca coisas que, por exemplo, não as representa em desenhos, em comerciais de TV, em nada disso. Então, essa reflexão também que eu gostaria de deixar. Eu quero aproveitar para agradecer, porque cada vez que eu participo, eu aprendo, né? E também pela super dedicação que vocês têm, super carinho, engajamento. E são sementinhas, com certeza, que vão gerar frutos maravilhosos. Nos vemos novamente em muitas outras. Muito obrigado, Adri. Muito obrigado mesmo. A gente fica muito feliz de tê-los todos aqui. Eu fico muito feliz porque eu vejo o trabalho de vocês, né? Acompanho no dia a dia e sei que tudo é feito com muito amor e muita dedicação, realmente. Estão todos de parabéns e amo aprender com vocês, tá? Já aproveitando um pouquinho, meu nome é Cristiano, sou aqui da IAP. Acho que desse ponto também, a Drica, né, estava falando, eu acho que é muito, não tenho certeza de que é um movimento muito importante porque eu acho que muito embora a gente esteja falando num contexto social, né, a gente está num momento muito turbulento, né, questões de conta dos movimentos, né, enfim, várias coisas acontecendo, né, eu acho que esse movimento por parte da empresa em si, eu acho que, muito embora a contribuição social que tem, né, tem a questão também de visibilidade, né, e voz para quem está dentro da empresa, né, porque a gente tem muitas pessoas dentro da empresa, pessoas pretas, né, que já estão conosco há muito, muito tempo, né, e que acho que num paralelo muito, talvez a gente não conheça, né, não sabe quem são, né? Tem pessoas que estão conosco, né? Eu vejo porque tem amigos meus que são pretos, estão outras empresas e estão lá, mas eles não têm local de fala, não tem voz, né? E eu acho que quando você tem uma política, né, ou um olhar da Cortou seu áudio, Cristiano, se você ainda nos escuta. né, como deveríamos ser vistos, né, como no todo, né, acho que é muito importante isso. Então, acho que é uma importância nesse tipo de movimento, além da contribuição social, que é muito válida e importante, tem a questão também interna, né, de todos nós, né, de a gente ser vistos como somos, né, respeitado como somos, né, e cada vez mais a gente ter mais voz, né. Eu acho que quando você tem voz, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, você é visto no seu ambiente de trabalho, independente da questão, né, a gente está falando aqui do movimento, né, a gente está debatendo a questão de racismo, mas tem várias outras causas também, né, que entram em questão, né. Eu acho que quando você tem voz, você é visto, você tem importância e relevância, né, e existe uma uniformidade no tratamento, né. Então, acho que isso torna as mais fáceis, né, e vai de encontro com aquilo que a gente espera de uma sociedade mais justa, né, justa com todos, né. Então, acho que meus parabéns aí, que como eu entrei um pouco mais tarde na call, mas eu peguei uma parte onde foi dito de que esse movimento, essa conversa em si não surgiu agora só por esse boom que a gente teve com vários acontecimentos, seja nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, né, que já acontece bastante, né, em relação ao racismo, né, mas que vai ser algo constante, que precisa ser constante, precisa ser trabalhado, né, porque a gente está falando de uma questão, né,
de um racismo estrutural, inclusive, né? Então, não é algo que num ou dois bate-papo a gente vai resolver, é algo que precisa ser trabalhado a um longo período, porque é uma questão histórica, né? Que está cravada aí na sociedade, né? Mas, em resumo, parabéns para todos. E que a gente volte a falar bastante, né, sobre isso, porque é extremamente importante. Oi, eu queria também falar um pouquinho nesse finalzinho, que é parabenizar vocês aí da frente por ter levantado toda essa discussão e essa questão. E a Local Web está caminhando aí para abordar melhor, né, todos esses temas e essa questão racial, enfim, de preconceito racial é uma questão bem importante e que deve ser falada e além de falada e discutida, enfim, a Local Web cada vez mais adotar políticas que como posso dizer, que mude mesmo esse cenário atual que a gente vive, né, tipo, dentro, assim, onde a gente tem uma maior representatividade da população brasileira como negro e trazer isso para dentro da Local Web. Então, botar mais gente, qualificar as pessoas que estão negras internamente, toda essa discussão de cargos, de salário, enfim, acho que tudo isso tem que ser visto. Mais alguém quer falar? Queria falar rapidinho aqui, pessoal, também. Eu queria... achei muito bom que vocês apresentaram, queria agradecer tudo que vocês falaram hoje. Eu também faço parte do comitê aqui, e eu acho que tudo que vocês trouxeram acrescentou bastante para a gente como empresa. A gente sabe que ainda parecia ser uma empresa bem diversa, mas quando a gente olha para os números fica bem complicado isso, porque não é bem assim. Mas a gente, cada dia mais que a gente vem trabalhando no comitê, a gente vem percebendo algumas mudanças, e o que eu queria deixar aqui é um incentivo para que vocês que estão aqui, né, no comitê, que estão participando das reuniões, que vocês também fossem aqueles multiplicadores para as pessoas que estão na equipe de vocês, no time de vocês, porque é mais do que a gente só aprender e saber, a gente também compartilhar e a gente também ser voz aonde a gente está, né? A gente, eu acredito muito que cada um é influente dentro do seu meio, onde que você vive, onde você convive ali. Então, você é uma pessoa que pode ser voz para representar muitas vezes a pessoa que não está ali presente, que não está que talvez, ou então que talvez está constrangida passou por alguma discriminação, alguma situação meio complicada, e você também ser a pessoa que consegue ter aquele olhar crítico no bom sentido, tá? De perceber o que está acontecendo, e você também conseguir mostrar o lado certo, né? Mostrar como se deve agir, como a gente tem que se posicionar. Então, vocês levarem isso para a empresa. A gente está percebendo que cada vez mais no mundo a gente precisa ser humano, né? Parece que a gente está cada vez mais aprendendo a ser humano, e a gente precisa entender que isso também reflete dentro da empresa. Então, se a gente quer uma empresa diferente, a gente quer uma empresa diversa de fato, a gente também tem que contribuir para isso. Não pode ser só um comitê, tem que ser todo mundo fazendo isso acontecer. Então, o que eu queria deixar de convite é isso para vocês também levarem isso para as outras áreas e olharem para todas as diferenças que a gente encontra, sabe? A gente ter esse olhar mais de empatia mesmo, não só de racismo, não só de raça, mas também de mulheres, também de deficiência, a gente começar a incluir mesmo de verdade, não ser só um discurso, ou às vezes a gente só, tipo, apoiar a causa e achar legal, mas a gente não agir de fato com ações mesmo na prática, no dia a dia. Então é isso, tá bom? Valeu, pessoal. Isso aí, Gi. Obrigado, viu? Se alguém não tiver mais... Alguém mais quer falar? Para eu dar prosseguimento. Então é isso, pessoal. Nós vamos mandar, tá, o material para todo mundo que está aqui.
e todo mundo que estava no invite. Nós vamos enviar para vocês o material que a gente construiu. Nós vamos também disponibilizar ele no nosso blog, tá? Então todo mundo vai poder ter acesso, todos os local webers vão poder acessá-lo. E se você em algum momento não conseguir encontrar, tiver alguma dificuldade de encontrar material, não receber, enfim, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente envia para todo mundo, tá? Se tiver um amigo, um colega seu que queira também, a gente envia também esse material. E o legal é que ele seja um material compartilhado, não fique somente com você, tá? E nas reuniões que vocês receberem invites, convide também os amigos de vocês, os seus colegas, para que todo mundo participe e todo mundo entenda o que é o comitê, uma pessoa que nunca participou, para vir falar, para vir dar um discurso, vir entender, aprender com a gente, tá? Não somente com nossa frente, mas com todas as outras frentes também. É um trabalho em conjunto, tá? Então, a gente está sempre de mão dada com as outras frentes, tá? E nós todos trabalhamos juntos para que todo esse movimento aconteça aqui dentro da Local Web, tá? Então, é importante que todo mundo participe e leve isso para suas áreas, tá? Então, eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês, tá? Então, nos vemos em breve. Tá? O Kennedy, só queria pedir uma coisa para vocês, um help, na verdade. Eu estou em busca de uma pessoa negra, empreendedora, para falar na nossa live. Eu até achei interessante que vocês falaram, não busquem pessoas só para falar sobre o racismo. E justamente, eu estou com alguns nomes aqui, enfim, mas estou procurando alguém para falar sobre empreendedorismo mesmo, contar uma história legal aí para inspirar os nossos seguidores. Então, se alguém tiver também, me procura lá, Ariane Reis, e mandem nomes aí, que vai ser bem legal. A gente está fazendo lives todas as terças e quintas no Instagram da Local Web, tá bom? Valeu, gente. Obrigada. Ari, eu tenho uma pessoa para te indicar, vou te chamar no Rocket, tá bom? Boa, manda aí. Vai atrapalhar aí. Imagina, boa. Obrigada. É isso, pessoal. Muito obrigado a presença de todos. E nos vemos aí nos próximos encontros. Eu quero ver todo mundo aí também. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Valeu, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, obrigado.